Bom dia. Meu nome é Simone e eu estou aqui para falar um pouco da minha vida como mãe. Eu tenho 2 filhos, uma mocinha de 21 e um rapaz de 13. E a gente como mãe, eu creio que a gente nunca está preparada para algumas situações, né? Quando os nossos filhos nascem, a gente se sente tão incapacitado de fazer algumas coisas, de tomar algumas decisões, mas ao longo dos anos a gente vai aprendendo e eu creio que como mãe a gente nunca faz nada, a gente nunca erra querendo errar. Mas mesmo assim a gente erra, porque ser mãe é uma experiência, né? É uma experiência, é um aprendizado todos os dias. Todos os dias a gente aprende como agir, a gente aprende como lidar com algumas situações. Eu creio que o Senhor, ele usa esse ministério de mãe, esse chamado de mãe para nos fazer pessoas melhores e para que nós possamos aprender sobre o amor. Porque eu creio que não tem nada que envolva tanto amor do que criar um filho, né? Porque a palavra fala que mesmo que a mãe abandone o filho, o Senhor não abandonaria. Então significa que o quê? Que é muito improvável que uma mãe faça isso. E na criação, ao longo da criação dos meus filhos, eu tenho vivido muitas experiências. E uma dessas experiências é recentemente. A minha filha, ela tem 21 anos hoje. Quando ela tinha 19 anos, ela chegou em casa e disse que queria namorar. E como a gente é cristão, a gente sempre pensa em como que é um namoro de um dos nossos filhos. A gente sempre imagina como seria um homem de Deus, um homem assim. Então a gente coloca na nossa mente o tipo de pessoa que os nossos filhos vão se relacionar. E aí ela tinha conhecido na faculdade. E aí ela falou, mãe, eu queria conversar com a senhora. Aí conversou comigo, eu não falei nada, né? Mas no meu coração apertado e pensando, meu Deus, não é isso que eu quero pra minha filha. E, e quando foi à noite, eu fui conversar com meu esposo, ele já ficou nervoso. Eu falo, não, amor, mas não é assim que a gente lida com as coisas. Às vezes os pais acham que as mães são coniventes com algumas situações, mas não é isso. A gente tenta agir com imparcialidade, né? O homem não, o homem ele já é muito emotivo, ele já leva muito pro lado pessoal. E aí eu falei, não, vamos conversar, né? E aí a gente conheceu o rapaz, a gente viu que não era aquilo que a gente queria para nossa filha. Então, aí eu falei pra ele, não, eu não libero você pra namorar com ele, mas traz ele pra gente conhecer, ele conhecer a gente e a gente se conhecer. Então, ficou naquilo. Eu não liberei ela pra namorar, mas também não disse não. E bem logo desse acontecimento a gente teve que mudar de cidade. E então a gente veio de Anápolis para Goiânia e esqueceu a situação, né? Como eles estavam longe, a gente esqueceu a situação. E aí eu fui, cheguei e mesmo assim meu esposo com o coração muito temeroso, ele de cara já diz não, eu já fico eu imparcial, meu coração diz, Senhor, não é isso que eu quero, né? Mas o Senhor, ele conduz a minha vida, o Senhor é dono do universo. O Senhor é que conduz a minha vida. Se o Senhor não puder conduzir, se eu não conseguir confiar no Senhor para conduzir essa situação tão pequena, como que eu vou confiar coisas grandes ao Senhor? Então eu fiquei em paz. E a gente veio embora. E um dia eu falei assim: e aí, minha filha, como que tá a questão lá com o rapaz? Ela falou assim: mãe, desde o dia que a gente mudou, ele não conversou mais comigo. Ele ficou me evitando. E então ficou meio sem graça, então a gente nem conversa mais. Então, pra mim, naquele momento, foi aquela convivência daquele momento, ter vivido aquele momento, pra mim foi assim, apertou meu coração. Mas, por si só, as coisas se resolveram. Então, a Alex, ela nunca namorou. Ela nunca, ela nunca teve um relacionamento. E um dia eu cheguei nela e falei, minha filha, deixa eu te falar.
você tem que saber que o relacionamento que você vai ter é um relacionamento sadio para você se casar. Você não pode querer se relacionar com as pessoas que você não vê um futuro com você. Então, o que eu ensino para ela? Eu ensino para ela que é melhor ela aprender a ser feliz sozinha do que ser triste com uma pessoa, só para estar junto com uma pessoa. Então, eu vejo que hoje ela é envolvida com o ministério, às vezes a gente tem que corrigir algumas coisas, que isso é normal. A gente adulto, a gente tem problemas que muitas vezes a gente tem que corrigir. Imagina uma adolescente que não teve nada, não viveu o mundo, não viveu nada lá fora. A gente sempre teve debaixo das nossas asas. Então a gente sempre tem que corrigir algumas coisas. Isso é normal no adolescente, num jovem que não viveu nada. Às vezes eles têm curiosidades. Mas a gente não pode prender os nossos filhos ao ponto de achar que a nossa proteção vai ser segura para eles. Porque, na verdade, o passarinho ele só aprende a voar quando ele é liberto, quando a mãe dele deixa ele voar. Mesmo que nas primeiras vezes ele caia, mesmo que nas primeiras vezes ele se machuque, mas é normal, é normal. E da mesma forma aconteceu com Pedro Lucas. O Pedro Lucas, há uns 2 anos atrás, eu viajei para outro estado e eu recebi uma ligação que me deixou meu coração muito aflita, que me deu vontade de vir embora na hora. E até a gente conseguir chegar em casa para lidar com essa situação, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo com meu filho. E eu chorei, e eu fiquei desesperada, e eu não sabia o que tinha acontecido na íntegra. E então eu cheguei em casa e a gente pegou ele. No outro dia, a gente chegou de madrugada, no outro dia de manhã a gente conversou com ele e ele chorava e falava, mamãe, eu não sei o que está acontecendo comigo. E o pai dele abraçava ele e conversava com ele. E então a gente viu que a gente tinha que entrar numa guerra espiritual muito forte em relação da vida do nosso filho. E foi isso que a gente fez. A gente abraçou ele e falou, meu filho, pode ficar tranquilo que a mamãe e o papai vai te ajudar. Então, eu me lembro que eu e meu esposo, a gente fez um jejum. E eu me lembro que eu levantava de madrugada para orar por ele. E eu sabia que isso era influências demoníacas. Então, eu disse pro Senhor, o meu filho é do Senhor. Ele só tem 12 anos. E eu falava, Senhor, o meu filho é do Senhor. E eu me lembro que a gente começou a discipular ele, fazer um discipulado com ele. Eu comprei uns livros, como ele gosta muito de ler. Eu comprei uns livros para ele sobre provérbios. E eu falei, meu filho, aqui a mamãe comprou um livro para você. Todos os dias você vai ler e vai fazer a lição e vai mostrar para a mamãe. Então ele começou a ler a Bíblia, começou a ler Provérbios, começou a ler esse livro, e eu creio que ele foi se transformando, aquele sentimento que ele sentia foi saindo, aquela confusão que ele sentia, aquela indecisão que ele tinha, ele não sabia quem ele era, ele falava, mamãe, eu não sei quem eu sou, eu não sei, eu não tenho identidade. Eu falei, meu filho, você tem identidade? Comecei a conversar com ele, falar para ele qual que era a identidade dele. E hoje o Pedro Lucas é um menino totalmente diferente. Eu creio que aquela fase, aquele sentimento, aquela confusão que estava na mente dele, graças a Deus, ele foi liberto daquela situação. E todos os dias a gente aprende um pouco mais a como lidar com os nossos filhos. E eu creio que esse aprendizado ele vem do Senhor. Essa dependência, porque a gente nunca sabe tudo. A gente nunca sabe demais em relação à criação dos nossos filhos. Todo dia o Senhor nos dá uma estratégia, todo dia o Senhor nos dá um amor diferente, todo dia o Senhor nos ensina algo a como tratar os nossos filhos. Como nós somos pastores, é muito difícil, às vezes a gente é conivente ou a gente é muito duro em relação aos acontecimentos da vida dos nossos filhos. Então tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, a gente não pode ser muito duro, porque às vezes com os nossos discípulos a gente é mais brando, a gente usa palavras mais doces, mas com os nossos filhos a gente grita, a gente é ríspido, a gente quer que eles obedeçam, mas não é assim. O amor ele tem que ser ensinado, tem que ser compartilhado mais dentro da nossa casa do que fora.
Eu acho que é o maior desafio, é como a gente trata os nossos filhos. Ou a gente é conivente com eles, com as coisas que eles fazem, e é ríspido com as pessoas, quer exigir das pessoas algo que elas não conseguem dar, ou senão a gente é muito ríspido com os nossos filhos e negligente com as pessoas. Então eu creio que tem que haver um equilíbrio. E é isso. Obrigado por vocês me dar essa oportunidade de contar um pouco da minha experiência com os meus filhos. É bem pouco mesmo, porque assim, eu tive que escolher qual das experiências que eu ia compartilhar com vocês. Mas eu agradeço muito, viu? Feliz Dia das Mães. Um beijo.